Olá, gente, boa noite. Muito obrigada por estarem presentes aqui. Vamos já começando devagarinho, a apresentação dos presentes na mesa. Meu nome é Alê, eu sou graduando de Museologia, vou ser um dos mediadores, junto com a Mari, que também está presente aqui hoje. E quem vai falar sobre o nosso assunto, que é algoritmos e criatividade, inteligência artificial como ferramenta de produção, é a Amazona Hightech, nossa poetisa, artista multimídia. Aí vai apresentar um pouquinho do trabalho dela e alguns assuntos relacionados à IA na arte. E também para comentar um pouquinho, nossa mestre em artes, né, a Isabela Portela, que também é graduanda em museologia e é a atual coordenadora da Galeria do Lago. Mais alguma coisa que falta nas apresentações, gente? Acho que só isso, gente. Mais uma vez, boa noite. Eu sou a Mariana. No momento eu não tô conseguindo abrir a câmera, mas em breve eu vou botar aqui presente com o rostinho também. Tô aqui ouvindo vocês e para dar qualquer apoio que for necessário. Oi, eu só vou complementar aqui essa apresentação, né, para dizer que esse papo aqui, né, com essas nossas convidadas, né, que vão abordar um tema tão instigante, né, e tão atual, é, encerra o ciclo de 2025 da atividade Diálogos Culturais, que é uma das atividades do projeto de extensão Oficinas Culturais em Artes Plásticas e Patrimônio Cultural. É uma atividade que é desenvolvida na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Núcleo Museologia, Museus, Território e Sociedade da Unirio, coordenado pelo professor Vladimir Sibila, também da Escola de Museologia, e também com a parceria do nosso querido Átila Tolentino, que está no Instituto Brasileiro de Museus, e lamentavelmente hoje ele não pôde estar presente aqui por conta enfim, questões profissionais, né, enfim, realocações de aulas, mas é isso. Então, eu agradeço a presença de todos os colegas aqui presentes. Certamente vai ser um papo bastante enriquecedor e provocador, né? Principalmente para nós que, digamos assim, somos, como eu comento, né? Somos a raspa do tacho da geração X, né? Aprendendo muito, né? Com as novas gerações, né? Tendo um outro olhar, né? Um olhar completamente diferente sobre arte, né? Então, agradeço muito essa oportunidade, essa generosidade de vocês estarem aqui, dando o tempo de vocês e dedicando, né, e compartilhando a reflexão de vocês conosco. Obrigada. E aí, Oi, amiga, se gente. presente. Oiê, oiê, chegou o momento. Boa noite. Também agradeço muito mesmo por estar aqui. Sempre nutritivo, né? A troca. Acho que é o que faz a gente fazer no final das contas. Eu sou Amazona Hightech e tive meu trabalho atingido, talvez seja essa palavra, pelo advento da disseminação da inteligência artificial. E quero começar aqui com vocês mostrando esse trabalho. Peraí, vamos compartilhar aqui a tela. Depois eu falo melhor sobre ele. Acho que vai ser mais divertido se a gente ver junto antes. Vocês estão ouvindo? Não. Não, amiga, acho que a gente não está ouvindo. Vendo, ouvindo, não. Vendo sim, ouvindo não. Peraí. Parar de compartilhar. Vamos tentar novamente.
Compartilhar também o áudio, tela inteira. Para compartilhar, compartilhe uma guia. Ok. Selecione uma guia do Chrome para compartilhar. E se eu mandar o link para ler, você consegue, Amê? Eu posso Fazer com tentar, com amiga, som? com certeza. Por favor. Vou colocar aqui no chat, aí a primeira pessoa que conseguir, que souber fazer, ficar com som, pode colocar. Cadê o chat? Aqui. Vou tentando aqui também. Você tenta ler ou você quer que eu tente aqui também? Porque aí todo mundo tentando vai dar. Vamos todo mundo, gente. Vamos todo mundo. Tô tentando aqui também. A luz se abriu. A luz se abriu. A luz se abriu. E a minha pele de foca voltou a se umedecer. Minha pele estava seca pelas vicissitudes. Acho que se você colocar em tela cheia e aí voltar do começo do poema, vai funcionar. A luz se abriu. A luz se abriu. A luz se abriu. A luz se abriu. E a minha pele de foca voltou a se umedecer. Minha pele estava seca pelas vicissitudes da vida. Eu mergulhei nas profundezas dos mares e reencontrei minha avó foca, minhas sagradas ancestrais, e os velhos guerreiros que também não se envergonham por suas lágrimas. E aí o que eu fiz? E aí? O que eu fiz? Pacificamente aceitava os padrões éticos impostos pela intolerância da sociedade racista e colonizadora. E aí o que eu fiz? E aí? Eu voltei. O que eu fiz? Eu voltei com a minha alma fortalecida. Voltei com meus sonhos definidos. Eu voltei. Voltei com minha intuição extremamente aguçada, precisa, determinada. Aguçada. Minhas costelas Precisa. não estão mais descarnadas. A carne voltou a crescer Eu depois que os não homens sou mais derramaram aquela suas mulher. lágrimas pelas mulheres do mundo. Não sou aquela mulher. Não sou mais aquela mulher esqueleto. Jogada. Magrinha, jogada no fundo do mar. No fundo como do se mar. fora um sapato velho pela cultura impostora. Impostora de impor. Impostora. Sou uma mulher de fibra, diz uma mulher. Porque eu me reconstruí por mim Me mesma. reconstruí por mim mesma. Depois de dançar desvairadamente na vida. Com meu lindo sapatinho, sapatinho vermelho. Meu sapatinho iludido. Meu sapatinho Quase perdi iludido. os meus pés. As ervas daninhas enrolaram neles para que eu nunca mais Pelas caminhasse estradas pelas do estradas saber, da consciência, e do mais alto grau da E espiritualidade do mais indígena. alto grau da espiritualidade Mas- indígena. Pude dominá-los e arrancar esses malditos sapatinhos vermelhos das chamadas mulheres e mães boas demais. Não que podemos fazem as ser mulheres? boas demais. Com o resultado da opressão, a mulher é colocada como dócil, meiga, receptiva, aceitando tudo. Então nós, mulheres colocadas como boas demais, nós não podemos ser boas demais. Nós não podemos ser boas demais. Nós temos de ser guerreiras, com a nossa guerreira alinhada sempre à frente. Eu consegui arrancar esses sapatinhos das mulheres e das mães boas demais, que por serem assim, vivem sufocadas pelo peso da história de opressão. Não podem dominar minha Enquanto vislumbram verdadeira história. Uma semi-liberdade, uma ilusão.
a pseudo-liberdade se perde nos sapatinhos vermelhos da cultura falsamente iluminada, que escamoteia o poder, o preconceito, o racismo. O meu ego não pode ser mais forte que a minha alma. Minha alma é ancestral. Não pode dominar. Meu ego não pode ser mais forte que a minha alma. Minha alma é ancestral. Faço agora um acordo entre meu ego e minha alma. A minha alma é primeiro, forte, intuitiva, ética para não dizer pura. Minha alma é tenra, eternamente amante, indígena. Mas meu ego, condicionado pela cultura dominante, me leva para a escuridão terrena, celestial, marítima, onírica, filosófica. Conduz minha autoestima e de todos os povos oprimidos ao porão, à escuridão terrena, celestial. Não, mulheres do mundo, não. Não, mulheres do mundo, não aceitaremos mais, não. Meu ego não pode ser mais forte que a minha alma, minha ânima, minha essência de mulher selvagem. Selvagem no sentido de indígena, essencial à preservação digna do planeta. Chega! Basta. Chega! Acabou. Basta de violência. Nós somos mulheres lobas. Nós somos animais. Nós somos mulheres determinadas. Nós sabemos o que queremos. Sabemos de onde viemos, para onde vamos e por que queremos ir. Somos músicas que ecoam no etéreo. Nós somos focas. Nós somos a humanidade. E sabemos o que é digno para nós. Nossa pele de foca brilha de novo, porque não aceitamos mais. Nós somos focas. Nossa pele brilha de novo. Ouçamos definitivamente as mais velhas. Eliane Potiguara, pele de foca, inscrito e inspirado no trabalho de Clarissa Píncola Estés. Eita! É muito doido, né? Esse é um poema da Eliane Potiguara. É antigo, inspirado na Mulher Esqueleto, em vários outros contos que estão na Mulheres que Correm com os Lobos, igual a Alejandra já falou. Esse livro é maravilhoso, assim, a Clarissa fez um serviço incrível à humanidade. Não só esse, mas o Ciranda, enfim. E aí eu dei um rolê pela Amazônia, assim, há uns anos atrás, gravei. E aí, quando eu voltei muito do ser obstinado. Alguma coisa dizia que era o que eu precisava fazer, que era juntar esse poema de Eliane com essas gravações. Uma coisa meio Acre, meio Peru, meio Colômbia. E aí encontrei com ela na Flip, eu fui até uma Flip e pedi autorização para ela. Falei, Eliane, por favor, você pode deixar eu fazer um vídeo? Aí ela ficou meio assim, tipo, sabe? Trabalho com videoarte já há alguns anos, com videopoemas, mas esse foi o primeiro que eu fiz para uma outra pessoa e desse jeito, assim, que eu só olhava a galeria do meu celular e falava, preciso editar isso e transformar no que vocês estão vendo, né? E aí
Como faço isso? Faço isso com o meu telefone, né, gente? Que é o que temos. E aí, o que temos no nosso telefonezinho, aplicativos. Um dos aplicativos que eu mais usava, né? A gente vai chegar até o ponto em que eu tô pensando ainda se eu vou continuar usando ou não. Era o CapCut. É uma ferramenta de edição muito intuitiva, muito fácil mesmo. Que lá no começo de tudo, né, quando explodiu aqui no Brasil, pelo menos, a gente tinha um clube de criadores, então a galera que editava ia sendo chamado para meio que criar padrões de vídeos para serem encaixados nas fotos das pessoas, que a galera usa os templates prontos. Esses templates prontos foram feitos por pessoas que começaram a usar o aplicativo lá no começo e que eles faziam uma espécie de gamificação. Para quem conseguisse, né, um vídeo mais retado, enfim. E aí a gente chega até o momento de hoje, que é quando eles falam que tudo que é feito lá vai ser usado indiscriminadamente pela automatização, né, da inteligência artificial dele, e não vai ter mais o nome da pessoa que fez, né? Não, a gente não vai mais ter a questão da autoria, que era justamente a brincadeira lá no começo dos criadores que estavam ali presentes na plataforma. Mas isso deu um pulo no tempo, né? Voltando no momento em que eu estava editando, a plataforma tinha alguns recursos de inteligência artificial que foram se expandindo. E aí, no momento em que essa expansão foi acontecendo, eu estava lá, simplesmente. Acho que foi isso que aconteceu, assim, é isso que vem acontecendo. Eu já crio há muito tempo, de uma maneira geral, né? Eu vou botar lá numa apresentaçãozinha bonitinha que eu fiz para vocês. Peraí. Tá aqui. Vocês me escutam enquanto vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Sim. Ai, chique, legal. Peraí. Apresentar em tela cheia. Apresentar. Eu já criou. Eu sou a Amazona Retec, a gente já viveu o poema. E aí a gente chega nessa descrição que eu já comecei a dar para vocês desse contexto aí desse poema. Eu já faço há um tempo essa coisa de criar, entendeu? Uma coisa que passa pela minha vida toda. Nem sei explicar. Às vezes as pessoas perguntam, né? Quando que você começou a se ver como artista? Gente, não faço ideia. Mas de um tempo para cá, né? De alguns anos para cá, da minha vida adulta, outras pessoas começaram a me ver como artista também. E aí isso mudou um pouco, né? A forma como eu faço o trampo. Um dos momentos de mudança foi e é com certeza o Pele de Foca, esse vídeo que a gente está falando agora, esse poema que a gente está falando agora, que eu vou para lá, volto com essa angústia, falo com a Eliane, ela deixa, e aí vou fazendo essa edição com toda essa questão da plataforma, né, sendo ajudada aí pelos recursos que já estavam sendo implantados na plataforma CapCut, no aplicativo CapCut e no Alight Motion, depois um pouquinho, mas é muito mais CapCut. E aí isso vai atravessando o processo dessa obra que estava sendo construída, enquanto esse processo também está sendo atravessado por um convite que eu tive. Ainda bem que várias pessoas maravilhosas me convidam para coisas maravilhosas, por isso que eu estou tão feliz de estar aqui hoje. Para fazer parte do UOL, o Festival Mulheres do Mundo. E aí, nessa pesquisa, né, de como é que a gente vai fazer, era eu e um grupo de mulheres, muito, de alguma maneira, fazendo o exercício de cada um trazer a sua pesquisa individual para um trabalho coletivo que pudesse ser apresentado em louvores que vieram antes de nós, de alguma maneira, assim.
a questão da memória, ela atravessa bastante o meu trabalho e atravessava também o trabalho dessas mulheres que estavam comigo nessa performance do Festival Mulheres do Mundo. E aí foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim, tipo, eu fui editando, a performance foi se aproximando, esse texto que tá aí com várias camadas, né, do desenho de som aí, deve ter umas 4 vozes minhas ou 5 vozes diferentes. Eu li lá e depois se transformou, foi depois da apresentação física, eu consegui fazer essa finalização do vídeo, enviar para o mundo. Hoje ele está aqui, estou feliz por isso. Além de estar aqui, também está na The Wrong Biennale, que é uma bienal de arte digital. Tem um pavilhão que é especificamente voltado à questão do verbo e vocovisual. Verbo e vocovisual já é uma coisa mais antiga que a gente pode conversar daqui a pouco, se vocês quiserem. Mas tem a ver com essa questão de trazer visualidade e sonoridade para as possibilidades da poesia, né? Da materialização da poesia. Se é que a gente poderia falar sobre uma forma de materializar a poesia. Talvez sim, né? Fazendo um poema. E aí esse poema, em imagem e som, é o verbo vocovisual, e o pavilhão 2 é onde está essa obra nesse momento. Aí fica a coisa toda muito doida. Vamos lá. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu já vinha experimentando antes, né, do advento da inteligência artificial, assim, né, se expandir tanto ao ponto de se tornar uma coisa que está no cotidiano de todo mundo. Enquanto eu fazia esses experimentos, muito voz, papel, muito na rua, assim, muito na rua. Sendo quase que uma brincadeira mesmo, no começo, assim, de adolescente com amigo. E esses adolescentes foram sendo pessoas com quem eu pude ir criando mesmo trabalhos, assim. E aí, dessa coisa tão visceral de eu tentar buscar a corporificação da poesia, né, no som, na imagem, na rua, no papel, seja lá onde fosse, uma das possibilidades que eu esbarrei em 2018, mais ou menos, foi a possibilidade de fazer poesia com programação. Inicialmente com o Java, P5JS, é um Open Processing. Eu ia chegar no Mananciais, mas a gente pode passar pelo Open Processing para poder ficar mais dinâmico, né? Abrir várias abas aqui para a gente poder eu ir falando e mostrando. Chego aqui no Open Processing, que é uma plataforma de criação colaborativa em arte generativa. E aí qualquer pessoa pode digitar isso no seu navegador, ir aqui até o rodapé do site, clicar em Discover e encontrar diversos. A gente chama de sketch, né? Mas vou chamar de experimentos aqui, experimentos de pessoas diferentes. Você vê que diferente do que eu estava falando lá sobre o CapCut, temos nomes aqui, né? Tem o nome da pessoa que criou, assim. Mas eu, por exemplo, posso clicar nesse daqui bem aleatório, não sei, nunca vi esse. Mas eu posso clicar nesse aqui, ver o que ele faz. Normalmente tem algum tipo de interação, assim. A gente tem que ir descobrindo, é uma coisa meio que realmente da brincadeira, da possibilidade de experimentar. E aí a gente pode se perguntar também, né, quem é que tem esse tempo e esse acesso à tecnologia, né, ao equipamento para poder experimentar. Enfim,
E aí qualquer pessoa pode vir, descobrir o que que é. Nesse caso aqui eu não consegui entender o que que é exatamente o que que ele faz, não. Vamos dar um refresh para ver se muda alguma coisa, não. Ele só realmente cria um padrão automatizado com base nisso daqui, que são as linhas de programação que fundamentam aquela imagem bonita e colorida que está escrito ali. Está ali desenhado na outra tela. E aí eu posso. É porque nesse daqui vai ser difícil de eu mexer, porque não tem o que eu costumo usar. Deixa eu ver. Tic-tac-toe, não sei, algum que tenha palavras. Alphabet Strip. Ó, tá aqui as letrinhas, elas vão meio que balançando. Ó, eu tô clicando aqui em diversas teclas diferentes e tô vendo o que acontece, né? O que acontece quando você interage? Ó, se eu balanço o mouse, acontece isso. Aí eu posso vir aqui no código e mudar qualquer coisa. Ó, o tema, inclusive, é poesia visual. Essas coisas que estão entre barrinhas não vão aparecer. Ah, vou mudar o tamanho da fonte, que é uma coisa fácil. Ó, 10, sei lá. Vamos ver o que vai acontecer, sabe? Vai mudar alguma coisa? Mudou muita coisa, né? E aí qualquer pessoa pode fazer isso. Vocês podem fazer isso agora no computador de vocês. Podem mudar. Aqui tá as letras do alfabeto. Deixa eu ver se eu encontro aqui onde tá. Não encontrei, tá num. Ah, é aqui, achei, ó. Botar. Como é que é o nome mesmo, gente? Oficinas culturais? Isso, é minha oficinas culturais. O nome todo e patrimônio. Como é que é o nome todo? Eu acho que oficinas culturais tá bom, É amiga. É o muito nome. grandão esse. A É, gente. não, Vou Oficinas botar culturais para patrimônio. que é o nome do Unirio. Instagram. Pronto, patrimônio Unirio. É só para ter 4 linhas, entendeu? Porque aí vai aparecer aqui agora. Tcharam! Patrimônios culturais Unirio. Essa possibilidade de automatização que eu descobri numa oportunidade maravilhosa que eu tive, inclusive, no Oi Futuro. Isso tudo eu aprendi, essas coisas que eu estou falando e muito mais, né? Eu aprendi num curso chamado Palavra Total no Oi Futuro, 2018-2019. Do mesmo jeito que eu aprendi isso desse jeito, outras pessoas aprenderam isso e outras coisas de outros jeitos. E várias pessoas foram percebendo o quanto que isso poderia servir não só mais para uma brincadeira ou para uma criação, mas para o fim que eles tiveram, a história que as pessoas contam, né? O fim que foi pensado essas tecnologias mesmo, né? Fins de guerra, fins de disputa, fins é, de questões de mercado, né? Questões do capital. E aí o que acontece? A gente tem. Como é que tá de tempo? Tô falando pra caramba, gente. Não, eu acho Tá que tranquilo? Posso continuar? você começou faz mais ou menos uns 15 minutinhos, É, amiga. Eu acho que a gente já pode começar a interagir um pouco, porque o pessoal deve ter dúvida, que eu acho que você explicou bastante coisa. Então vamos, então Então vamos. Já vamos. tá no fluxo, né? É, Vamos aí, vamos eu, aí. eu Vamos interromper queria essa tela para ver vocês. eu queria dizer que eu chamei a Gabi para falar sobre arte relacionada a IA, porque um dos preconceitos que eu tinha com arte de IA, porque quando eu pensava em arte de inteligência artificial, eu pensava numa coisa muito robotizada, numa arte que não tinha significado, que não tinha afeto, e numa arte que não fazia sentido, porque eu não entendia os processos dos artistas que utilizavam isso como ferramenta. Então, por isso que eu fiz esse convite para ela mostrar um pouquinho do processo dela, que é um processo humano, apesar de tudo. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma questão que ela falou? Eu talvez até por um vício, né, de profissão, sei lá,
eu fiquei ainda, estou aqui digerindo o que a Amazonatec comentou sobre a questão do direito autoral, né? Quando você, né, comenta que as regras do jogo mudaram, né? E como é que fica isso, né? Porque a gente, hoje até mais cedo, estava comentando sobre a inteligência artificial, que é uma questão, né? Está aí, e qual seria o caminho, né? Um filósofo francês, o Eric Sadin, ele vai ter uma fala, acho que semana que vem, na Unesco, né? E, assim, ele tem uma visão muito crítica da inteligência artificial, e ele advoga a sua regulamentação, né? Por outro lado, enfim, há pesquisadores, inclusive políticos também, que, na verdade, são até mais radicais, advogam não a regulamentação, porque, na verdade, a regulamentação ela pode ficar à mercê dos interesses políticos e econômicos do mercado, né? E a regulamentação pode ser, digamos assim, uma cortina de fumaça, no final das contas não vai ser efetiva, né? Então, alguns mais radicais advogam na publicização, né? Que as regras do jogo, né? As normas, elas fiquem claras para todo mundo, né? Que vai usar. E não né? Bom, como eu tinha comentado, eu sou completamente ignorante no assunto e quero aprender muito, né? Pelo menos para não ficar tão refém, né? Entender minimamente, né? E aí, quando você traz isso, né? A gente começou a usar, mas agora a questão da autoria, né? Dessa humanidade, né, que o Ali está falando, né, do fazer, do pensar, né, de usar isso como uma ferramenta, isso agora já vai se colocar em outras bases, e a gente não participa, né, desse processo decisório, a gente está realmente à mercê. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre, enfim, a tua posição, as tuas eventuais angústias em relação a isso, né? Porque eu imagino que um artista, né, para um artista, né, essa questão da autoria do trabalho, né, seja uma questão ainda, né? Não sei. Então, Ale, queria agradecer esse convite de estar aqui podendo falar, e quando a gente fez uma conversinha, criou um grupo rápido, né, com a Gabi, a Amazona Hightech e o Ale, eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Porque eu não entendo nada de IA no meio da arte, não, assim, eu sou ainda totalmente analógica da arte, né? Essas questões que hoje são levadas, eu entendo já, fiz aquela coisa de entrar no ChatGPT para pesquisar. Eu montei um roteiro recente que eu fui para Budapeste. Eu falei, chat, faz aí um roteiro de 3 dias para Budapeste, mas num formato quase brincando, né? E aí, o que eu entro, e quando eu vi o trabalho da Gabi e tudo, eu me coloco muito como aquele crítico lá no início do século XX, quando os artistas modernistas ou surrealistas, ou quando começavam a trazer alguma coisa muito nova, muito tecnológica, que aquilo ia parar nos jornais, e que discutia que esses garotos estavam doidos demais, aquilo suscitava, e que hoje a gente, né, conversa, e hoje aquilo já é história da arte. Eu me coloco nesse campo da crítica, esperando o que isso vai resultar. Eu acho que é um momento em que a gente tem que entrar com cautela, né, com relação aos pontos da autoria, né? Eu vejo esse quebra-cabeça que, não sei nem se a palavra é quebra-cabeça, mas esse mosaico que você montou de imagens, coisas pulsantes, e quando você traz um poema que tem
essa pegada feminista, que você traz as imagens, que você narra e tem as vozes, isso você traz uma pulsão, que é uma temática atual do que a gente está falando. São questões muito importantes para as mulheres hoje em dia. Então, isso já tem uma conexão muito grande, né? Assim, além de toda a tecnologia. Eu, quando estava aqui, eu anotei assim, poema visual, né? Essa poesia visual. Antigamente, o que era poema visual para a gente era Manuel de Barros, todos os concretistas dos anos 50. Então, hoje, um poema visual já é diferenciado, mas tem essa coisa high-tech de ver e fiz. Eu fiz logo que a gente saiu da pandemia, foi uma das primeiras exposições, a Simone Michelin, que ela é uma pessoa da videoarte. Então, a gente, dentro da história da arte aí brasileira, a gente tem esses experimentos da arte que eram a Anabela Gaia, Sônia Andrade, as grandes mulheres que elas tinham um crítico trouxe a Super 8, a câmera de Super 8, e eles todos se cotizaram, compraram, então cada semana ou cada mês a câmera ficava com um, e aí a Sônia Andrade esquece num táxi, e aí eles todos, a galera dessa nova da arte, perdeu a câmera de Super 8 deles, eles ficaram um tempão até conseguirem comprar uma outra câmera de Super 8. E aí, assim, são os experimentos. A Anabela Gaia tem um vídeo que é ela subindo umas escadas, ela vai juntando aqui no início, o primórdio do primórdio, ela subindo várias escadarias. Hoje, assim, na minha tese, eu usei ele para falar dessa sequência de imagens do contínuo em que você usa de falar, e ela é uma referência, isso já virou uma obra de clássica, né? E ela estava ali, uma jovem artista, no início, experimentando as técnicas que eles tinham na época, que era uma máquina de Super 8. Então, quando a gente está aqui hoje, que eu chamo no olho do furacão, a gente não tem o distanciamento necessário, até ferramentas para que a gente possa dizer. Por isso, às vezes eu falo assim, eu vou ficar aqui no meu papel, vou assistir, ainda não consigo me colocar de como eu entendo e dar um prognóstico de como isso vai ser nos próximos anos. Isso a gente tem que esperar um pouco as coisas como elas vão acontecendo e a gente vai vivenciando, experimentando, que tenham. Eu acho que os jovens artistas precisam mesmo fazer isso, experimentar, cortar, ver dali, usar as ferramentas, né? Eu vejo trazendo para esse contexto atual uma Anabela, como ela fazendo, eles não sabiam, eles cortavam, era literalmente, pegavam o filme, cortava, juntava, colava de novo e aquilo continuava. Era o meio analógico, hoje tem o CapCut, que você corta virtualmente, né? Assim, digitalmente. Então, isso são esses experimentos interessantes para o mundo da arte. E como vários artistas, hoje a gente vai ver quem é que, balançando, né, essa cesta, como é que isso tudo vai ser daqui aos próximos 10 ou 15 anos. Ale, fala aí. Pois é, eu tentei fazer aqui um dever de casa, e aí o que você comentou agora, Bel, com relação, né, enfim, aos experimentos, né, das primeiras décadas do século XX, né, nas artes, né, nas artes plásticas, artes visuais, qual é o conceito mais apropriado, mais adequado? Eu, então, que não sou da área, a gente já fica mais perdida ainda. E aí eu tive acesso a uma publicação de uma artista, ela é uma artista alemã, ela se chama Ito Steyer.
ela é de origem oriental, mas ela é alemã, e ela recentemente publicou um livro na editora argentina Caja Negra, esse ano. E ela dedica, né, esse livro a uma reflexão sobre a inteligência artificial na arte. Aí, no 8º capítulo, né, que ela intitula A Quem Pertence o Mundo? Inteligência Artificial, Arte e Senso Comum, ela começa esse capítulo com esse questionamento que você colocou. Há um novo renascimento? Yann LeCun, cientista-chefe da inteligência artificial da Meta, acredita que sim. Numa conferência sobre inteligência artificial orientada aos objetivos, né, da empresa, né, ele prevê, né, que a inteligência artificial trará um novo iluminismo, um renascimento para a humanidade. Só que, enfim, né, o renascimento ele também pode trazer, né, aspectos negativos, né? E aí ela vai discorrendo. Então, assim, eu penso que assim, não dá para satanizar, não vamos usar, né? Porque não sabemos. O que a gente precisa é realmente, como você está falando, eu imagino, né? E experimentar e também provocar, né, estimular reflexão sobre esses possíveis, né, quer dizer, esses possíveis não, essas evidentes mudanças no que a gente entende por arte, no que a gente entende por autoria, no que a gente entende por autenticidade, né? Todas essas questões elas estão sendo colocadas não em xeque, mas numa outra perspectiva. Né? E assim, a gente tem que ampliar essa discussão, né? Talvez ampliar mais essa discussão, torná-la transdisciplinar, porque é uma discussão que tem que se colocado muito no campo das ciências sociais. Eu acho que dentro das ciências sociais a gente tem falado muito, a neurociência também, inteligência artificial, né? Então, assim, ciências sociais, neurociência, mas também as artes, né? Trabalhando, né, juntas essas questões, porque realmente talvez seja realmente um novo iluminismo, é uma outra percepção, né, de ser e de estar no mundo, de manipular, né, as ferramentas, né? A gente está produzindo registros virtuais da memória, né? Essa é uma discussão que eu também sempre gosto de trazer. E armazenar, e aí tem toda uma parte de como você arquivar, catalogar, manter essa memória. Exatamente. Como vai ser, já é uma questão museológica isso, também, né? claro. E aí como os museus vão ter, porque tem uma questão, o MASP comprou, isso já tinha antes, né? Os museus lá fora compravam performance. Como você compra uma performance, né? De que forma os museus adquirem? Nossos museus aqui não compram quase nada, né? Mas, assim, como comprar uma tecnologia, um chip, um HD, que hoje em dia é pendrive, coloca na nuvem, que nuvem é essa, como é que essas coisas todas. Mas eu queria voltar um pouco, né? Um pouco que a Alejandra estava falando. Esses renascimentos e mortes da arte me lembra muito o Arthur Danto, que é um crítico, um filósofo, que nos anos 60, a questão do Andy Warhol, e aí a arte começa numa rapidez, e ele fala o fim da arte. Ele fala o fim de uma era, de uma coisa do que nós entendíamos como arte, que era essa da arte que tinha um nome, que você dava das obras, depois ela passa a não ter mais periodização. Então, eu acho que a gente pode entender como não uma morte do que a gente entende de arte, essa questão de autoria, e vai ter um outro renascimento de um outro tipo de arte. Acho que teremos o neocoreano, que é eu nunca consigo falar o nome dele. Byung Han. Exatamente. Vai vir trazendo reflexões sobre isso. Então, eu acho que hoje, no atual momento, a gente tem que ver, tem que entender, colocar todos esses conceitos da arte, todos esses pontos, e
analisando, a única palavra aí já é uma questão mais de idade, é a cautela, né? Que eu acho que a gente tem que entrar, até assim, não para vocês que estão realizando a arte, para como a gente ou demonizar ou já incluir logo, né? Assim, esses conceitos, não entender tanto eles do formato, o que eu falei brincando de analógico e digital, mas os formatos que a gente tem de arte, que é o quadro, a pintura, que são as performances, são os desenhos, aquele formato, e quando, né, assim, nos anos 70, os editais, você só podia marcar, ou seu trabalho entrava no desenho, na pintura ou na escultura. Quando começam a entrar, a colocar que iria entrar como uma performance, não tinha um campo. Esse campo da performance não existia. E aí, como é que eles começaram a catalogar, né? Então, você não podia entrar com marcavam qualquer um outro campo e apresentava o que ele queria. Isso tem depoimentos de Antônio Manuel e todos os anos 70, porque o ambiente não estava preparado para nenhuma outra entrada. Então, eu acho que a gente, por enquanto, ainda está muito dentro desse furacão que está acontecendo. Então, eu acho que a gente vai ter mais tempos aí adiante para ver isso, como é que vai ser o desenrolar. Então, eu queria fazer, na verdade, dois comentários. Os dois, na verdade, sobre autoria. Que primeiro eu fui dar uma pesquisada também, para poder conversar aqui sobre, e a arte feita por IA no Brasil, ela não tem uma autoria legal assegurada pelo Estado. E já continuando nesse papo de autoria, muitas IAs, eu sei da OpenAI, né, que está sendo acusada de utilizar, de alimentar, né, a sua inteligência artificial de artes não autorizadas. Então, acaba acontecendo umas questões de copyright e até batalhas legais. Mais outros dois assuntos que eu queria falar para vocês é que eu queria, não comparar, mas para a gente perceber a relação de que duas artes que eu vou mostrar aqui, só um segundo, para a gente entender quais são as artes feitas de IA, porque não é só uma arte, né? Enfim, aqui era o que eu pensava quando eu pensava em inteligência artificial, que é essa arte bem amarelada, que você parece, na minha cabeça, assim, depois de ver uma quantidade grande de arte com inteligência artificial, ela parece artificial, ela não parece uma arte viva, assim, ela tem esse tom amarelado e algumas definições dela que me deixam um pouco, assim, desconfortável. Em contrapartida, eu comecei a apoiar artistas que fazem inteligência artificial, conhecendo artes que me tocavam. Por exemplo, essa daqui é a F. Godoy. Ela desenha, né? Ela faz desenhos desses bichos misturados com plantas e outros objetos, e ela mesma que bota esses desenhos dentro dos aplicativos de inteligência artificial para fazer uma animação. Porque uma coisa é você pegar o trabalho de outra pessoa para poder produzir a sua arte dentro da IA. Outra coisa é o próprio artista fazendo isso. E outro exemplo que eu queria não deixar de comentar é o da Mayara Ferrão,
que me tocou muito. De início, eu não sabia que era IA, que são essas obras que parecem retratos antigos, e ela foca numa temática de casais sáficos de mulheres negras. Então, ela tenta construir essa ideia de passado através da inteligência artificial, que ajuda ela a fazer esses retratos, assim. E são muito. Esse daqui é meu preferido, aliás, que é de duas mulheres se casando dentro da Ali Umbanda. a gente não está vendo. Eu acho que você não Não, compartilha a tela. Não. oh, meu Não, Deus. acontece, ó, gente, aqui. A gente é tecnologia. Compartilhar aqui a Maiara Ferrão, esse aqui. Esse aqui que é o meu preferido, que eu estava comentando com vocês, das duas mulheres se casando. É uma arte que eu vejo, e ela não me parece IA, mas ela é, eu fui descobrir depois. E eu acho uma arte muito bonita, uma arte muito tocante. Essa não. São as fotografias, que ela cria esse passado que muitas vezes foi apagado através da inteligência artificial. Aí eu queria muito mostrar, porque eu acho o trabalho dela muito, muito lindo e muito tocante. Então eu queria fazer esses 4 pequenos comentários aqui. E eu acho que é isso da minha parte, assim, que eu tenho para adicionar até agora. Ami, eu acho que o seu áudio. Ai, eu sempre faço isso. Então, bem pouquinha coisa, né? Que bom. Que bom que é pouquinho. Vamos começar por Alejandra. Vamos fazer uma tour. Abrir várias abas sobre essa coisa. Peraí. Ai, caramba. Só para lembrar, Tela assim, inteira. eu não quero atrapalhar você. Acho que como a gente começou 19h20, a gente ainda tem 20 minutinhos para conversar. Chique. Vou tentar ser breve nessa resposta para ver se a gente ainda consegue fazer mais uma rodada. Sobre os direitos autorais. Acho que essa foi a primeira grande mobilização que teve assim de artistas com relação ao uso da inteligência artificial, que foi a greve de Hollywood, né? A primeira que a gente diz a mais noticiada, né? O que as pessoas ficaram sabendo. Agora eu não vou saber a data, aqui 2023, novembro de 2023. Em outubro eles tentaram colocar uns panos quentes com os acordos, mas em novembro realmente a greve se instaurou lá e foi uma grande questão para eles, assim, que de alguma maneira traz indicadores para outros lugares do mundo, né? Depois que aconteceu essa primeira mobilização, veio a dos dubladores aqui no Brasil já. E aí, essa coisa, não estou achando aqui na tela agora, mas esse pedido dos dubladores, ela deveria vir dentro do Marco Civil da Internet, que é uma coisa que já está dada, já existe Marco Civil da Internet. Em outros momentos, a nossa disputa ainda era para que ele existisse. Então, estamos caminhando aqui no Brasil com relação a essa regulamentação, mas caminhando, né? Não correndo. E aí, isso aqui está acontecendo agora. Além disso, não sei se vocês vão lembrar disso, mas teve uma coisa há um tempo atrás, assim que a IA bombou, que era o Will Smith comendo macarrão. Se alguém lembra, diz oi. Eu Se alguém lembro, e lembra, eu diz eu até lembro. vi algumas comparações depois de Isso. como que foi a primeira versão desse vídeo, e um ano depois a versão completa, a primeira com vários pixels, as transições dos movimentos todos borrados, e o segundo já era uma imagem limpa, que se você não tivesse um olho um pouquinho mais treinado e conhecesse esse movimento da IA, você não reconheceria.
Exatamente. E agora o Smith está com o Daniel Radcliffe. Não sei se vocês perceberam que a coisa está se desenrolando mesmo. Agora eles estão usando as imagens dos dois, assim. E essa questão do uso das imagens e da voz, eu acho que foram as primeiras grandes questões que foram colocadas em pauta para o desenvolvimento de uma legislação sobre isso. E realmente ainda não foi votado, ó. Eles fizeram esse pedido na Câmara no ano passado. Está tramitando, sim, mas nada foi resolvido, sim. E tem mais outras questões. E tem outras questões. Espera aí que a gente vai continuar nossa tour. Essa daqui é recentíssima, que é uma capa de livro. Olha que delicada essa questão de autoria e direito autoral aqui. Essa capa aqui, essa aqui já é refeita, eles não estão liberando a capa que foi de IA. Mas essa é a capa de um livro de uma moça que foi colocar sua história sendo publicada pela Dark Side, que é uma editora conhecida pelas suas edições luxuosíssimas e maravilhosas. Tem um ilustrador específico que todo mundo conhece, não lembro o nome dele agora, senão eu até falaria, coitado menino. Mas um capista que é muito reconhecido pelos trabalhos que ele fez com a Dark Side, inclusive. E aí, esse ano, eles simplesmente resolveram que iam fazer uma capa com o IA. Só que a capa não estava pronta ainda. Então, não é uma questão de direito autoral. Só que essa capa é para o trabalho de uma moça, da Tiffany, né? Tiffany tem um olhar sagaz, assim como a Lê, e percebeu que era IA. Quando Tiffany percebeu que era IA, foi questionar os editores. Quando ela questiona os editores, vem uma norma contratual que era essa empresa já está usando IA, só que o combinado seria que antes da IA ser usada, o autor, ou o editor, ou o tradutor, seja lá quem fosse da cadeia que fosse ser diretamente impactado com esse uso, teria que ser consultado, teria que ser nomeado isso. O que não foi feito, né? Mas a menina percebeu. E aí, esse é o caso mais recentíssimo que eu sei. Além desse, para a gente não falar só de questões que são realmente, todo mundo já sabe que é ruim, tem a Amazon, que agora, em novembro, tem 2 semanas, resolveu fazer com que o KDP, que é o livro publicado por eles digital, no Kindle, teria traduções para todos os idiomas. O KDP ele já é muito procurado por autores independentes, porque é uma forma de você colocar o seu trabalho para muita gente, muito rápido e de graça, que a Amazon não cobra nada. E de você ter o seu tão sonhado livro, né, para quem tem o sonho de escrever um livro. Agora, eles deram um passo diferenciado. Fica a questão, é ruim no sentido de não foi contratado nenhum tradutor, né, para fazer essa tradução. Essa tradução que eles estão propondo em todos os idiomas já é totalmente automatizada. Eu gostaria de falar, antes de terminar, sobre essa coisa de, tipo, a inteligência artificial é a inteligência humana, gente. O princípio da inteligência é orgânico. E aí, essa inteligência orgânica criou máquinas, e essas máquinas fazem coisas automatizadas. Acho que é importante lembrar isso, assim. Mas aí, voltando para essa questão específica aqui de direitos, não foi contratado nenhum tradutor. A pessoa que colocou o seu livro ali escolheu colocar o seu livro ali. E aí fica a pergunta: será que as pessoas não vão começar a querer colocar o seu trabalho aqui para poder ter, além de tudo que elas já tinham, uma publicação em todos os idiomas que depois ela pode fazer?
e impresso de outra forma? Essa é uma questão que ficou num grupo de conversa que eu tenho sobre essas questões da inteligência artificial, mais voltado ao mercado editorial, mas ao mercado de arte como um todo. E aí, tá, passei e dei esse apanhadão. Essas são as coisas que estão acontecendo mais ou menos sobre direitos autorais agora. Vou botar aqui grande. Cadê? Aqui. Vamos por onde? Vamos por onde? Tá, vamos aqui, porque aqui é onde a gente já está falando. Direitos autorais, vocês colocaram como um dos problemas, e eu vejo também, mas eu acho que para além desse problema, a gente tem um problema muito grande, que se chama brain rot, ou como as crianças falam, brain rot italiano, que é a quantidade de tempo que a gente fica na tela e como que o nosso cérebro está virando mingau, entendeu? Tipo, as nossas funções cognitivas estão se transformando nessa era. Vocês chamaram de renascimento e morte, né? Eu achei lindo, até coloquei aqui escrito, não lembro nem onde está mais, botei na internet, sei lá. Que eu achei interessante essa perspectiva, ainda não tinha pensado dessa forma. É um momento de transição, né? Acho que falar morte e vida são palavras fortes, mas elas traduzem de alguma forma o que a gente está entendendo como um momento de transição nas formas de pensar, nas formas de produzir, nas formas de se relacionar, que vem por meio desse advento, né, do desenvolvimento da tecnologia até o ponto em que conhecemos hoje, mas está gerando, assim, tipo, questões muito sérias nos humanos, né? No que temos de carne, no que temos de humano. E aí abriram várias abas na minha mente agora. Vamos lá. Com relação a isso, primeiro, muitas coisas, muitas coisas. Primeiro, lembrar que somos humanos. Como é que a gente pode, de alguma maneira, se utilizar dessa possibilidade de experimentação com a tecnologia e a arte para lembrar que temos um corpo, para lembrar que somos humanos, para lembrar que podemos fazer outras coisas para além do contexto do digital. Essa é a pesquisa do Chico Fernandes, que foi meu professor de IA no Parque Lage no começo do ano. Eu acho essa pesquisa genial. E ela resolve um pouquinho dessa minha angústia com relação ao brain rot, assim, o que a gente vai fazer para o nosso cérebro não virar mingau, sabe? Para que os nossos olhos não fiquem latejando, nossa cabeça doendo, enfim. Essa é uma parte. Outra parte. Voltei, tô aqui, tô ouvindo. Oi, não, só queria comentar que existem artes de brain rot que são, na verdade, memes que as crianças usam. Isso. E, assim, é um negócio bizarro. Tem uma que é cafetina, bailarina, café bailarina, não sei, que é um Isso. tubarão usando tênis. E aí são esses personagens meio uncanny, que são muito estranhos, mas são figuras muito famosas entre o público infantil. Apelativo demais, entende? São absurdos. O brain rot de alguma maneira, uma forma de personificar no digital o absurdo, né? São aquelas imagens bizarras que se movem de uma maneira que você não esperaria, né? O Will Smith comendo macarrão pra caramba. São essas coisas que estão sendo muito consumidas, assim, tipo, das crianças, são eles quem colocaram, e tem o brain rot italiano, que é o que eles adoram, e eles produzem e reproduzem esse modelo, assim, de hiperestímulo. Gente, quando eu estava me preparando para esse encontro de hoje, eu me expus ao brain rot. Eu fiquei 2 dias scrollando muito. Falei, mano, como é que vai ficar o meu cérebro? Eu fiz um experimento comigo mesmo, assim.
Eu scrollando muito, scrollando muito, scrollando até... Minha brincadeira comigo mesma era scrollar até a bateria acabar. E aí teve dia que eu fiquei até 2 horas da manhã, assim. Aí quando acabava a bateria, eu tentava dormir e já vinha na minha mente essa impressão mesmo, né? Da quantidade de luz que meu cérebro recebeu e quantidade de informação. Então, acho que essa perspectiva do brain rot a gente tem que pensar. Uma outra perspectiva é os usos da inteligência, né? A Bel, quando estava falando agora, falou que fez a pesquisa, né, o dever de casa, e aí perguntou para a inteligência artificial. E é o que a gente está fazendo mesmo, né? Quando você vai ver, tipo, os índices do que as pessoas estão fazendo, né? Com essa possibilidade de acesso que a gente está falando aí, né? O que as pessoas estão fazendo? Quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo? Usando igual o Google, um novo Google. Agora o Google tem, né, inclusive, um pedacinho de resposta da inteligência artificial. Achei genial, inclusive, especificamente essa atualização, porque as pessoas estão usando exatamente assim, como fazer bolo, tá ligado? E a outra camada desse uso é para questões psicológicas. A galera está usando, tipo, um dos maiores usos da inteligência artificial no Brasil hoje é como terapeuta, por incrível que pareça. Tipo, eles falam aí, né? Nem falei sobre água até agora. Vocês viram que eu nem falei, né? Chegou ali mananciais enormes escrito. Eu falei, calma. A gente nem sabe quanta água que gasta, na verdade, em cada pergunta, né? Essa é mais um dos silêncios que as grandes corporações nos deixam, assim. E aí as pessoas estão usando... Né? Oi? Desculpa te interromper. Pode falar. É tudo estimado. Eu acho que essa é uma das questões que nós mais velhos nos deixa assim, né, cautelosos. É porque a gente não sabe o que está acontecendo. É realmente algo, né, que a gente não tem nenhuma ideia mais palpável, mais concreta do que realmente está acontecendo. Não tem. Enfim, obviamente que a população, né, ali do final do século XV, na Europa também não sabia de muita coisa, né? Mas é que nós hoje temos uma sociedade que ela é totalmente interconectada, né? A informação ela chega, né, de uma maneira muito mais acessível, o conhecimento ele é realmente muito mais acessível à sociedade, mas o nível de ignorância, de desconhecimento é assustador sobre o que efetivo e concretamente está acontecendo e quais os efeitos disso, né? Enfim, você falou do uso da água, isso está estimado, né? Essa é também uma questão, uma preocupação minha, né? E Sim. Eu não vejo que passa por isso. Lá vai a ecoterrorista, né? Eu acho que a coisa vai sendo assim minada, né? Reduzida a isso. Isso aí é coisa de ecoterrorista, não é bem assim. Enfim, bom, desculpa te interromper. Mas mas isso eu aí. acho que de ótimo tom a gente já terminando esse papo sobre sustentabilidade, que eu acho que é um dos assuntos que a gente tem menos respostas objetivas. Eu só queria comentar um meme que eu mandei para a Gabi esses dias, que eu falei assim, amiga, economiza da água do banho, que eu tenho que fazer uma pergunta para o chat. Compartilha esse meme, porque é bem assim, né? Não, eu estava falando hoje mais cedo com meu marido, assim, a gente tem que estar forte, tem que fazer o projeto velhice, porque a gente vai entrar enfim, na guerra da água. Não sabemos, né, mas quando vai ser, mas isso vai acontecer. Né? Isso vai acontecer. Esses data centers, eles são responsáveis e vão ser ainda responsáveis por desertos, né? Desertos artificiais, que são causados pela quantidade de água que precisa para resfriar um data center, né? Porque a gente fala, está gastando água, mas para onde que essa água está indo? É para o resfriamento dos evaporando. processadores. Sim. Tá evaporando água potável. Perigoso.
bem perigoso. Vocês querem falar mais uma coisa? Como é que vocês estão? Tá bem? Vou voltar, hein? Tá bom, a minha só lembrando que é 8h20, então a gente tem mais alguns minutinhos assim para fechar. Fala aí o que você precisa falar, estamos aqui. Qualquer coisa eu te interrompo. Essa conversa é enorme, assim, tipo, eu fui me programando para 3 horas, depois 2, depois 1, e aí estamos aqui, assim. São muitos assuntos derivados, né? São É muita muitos coisa. assuntos Eu passei derivados. direto de várias coisas. Sim. Vou passar batidão, então, só nos slides que eu passei direto, então, pra gente não dizer que eu não falei, entendeu? Perfeito. Todo esse babado, a gente tem que encontrar se encontrar só para falar sobre essa slide aqui. Um pouquinho disso, tipo, como é que o que é a inteligência artificial hoje, né? Que é um campo de estudo, um campo de estudo de meninas. Olha o nome da pessoa que foi a primeira programadora, que é reconhecida, né, como a primeira programadora, Ada Lovelace. E o Alan Turing, ele era gay. Gay, entendeu? Coisas de meninas e gays. Olha só, meninas e gays indo à frente do mundo. Incrível, não é? E aí eles estão lá atrás, ó. Ada Lovelace, olha uma fofoca agora que eu vou contar para vocês. Ada Lovelace, ela é filha de Lord Byron, um poeta. E a mãe dela é matemática. Eu adoro a referência dela, tipo, ela foi a primeira pessoa que pensou sobre a poética digital de berço, entende? Aí tá, menina Lovelace, depois Alan Turing, esquecido também, esquecido no sentido de fazer uma coisa que ninguém queria fazer, que eram os cálculos matemáticos para poder fazer o trabalho da Ada ganhar um nível de automatização da horão, assim. Menina homossexual. Olha só, ele morre. Depois que ele morre, é ele quem faz essa pergunta aqui, inclusive. Essa pergunta está num artigo do Alan Turing, se as máquinas podem pensar. E até hoje é a questão, né? O que a gente estava falando ainda agora também, sobre essa questão da inteligência ser algo orgânico, né? E aí os humanos fizeram as máquinas, e as máquinas foram feitas para trazer automatização. E a automatização também do pensamento humano, como a gente está vendo que está acontecendo. E aí, o que acontece? Ele morre, vem essa universidade aqui norte-americana e cria o nome Inteligência Artificial em um workshop de verão. Juntou uma galera que já estava pensando sobre esse assunto, e eles fundam essa área enquanto campo de estudo. Só vou passar isso aqui para a gente não dizer que não falou. Isso aqui tem muito a ver com o que Bel e Alejandra estão falando. Uma coisa é a lógica do fazer, dessa automatização que a gente está falando. Outra coisa é o que está sendo feito, como está sendo feito, qual é a ética envolvida nisso. E aí, pensando nesse trabalho que eu apresentei para vocês no começo, que eu entendo como uma crítica metalinguística, o que seria, né, uma ética indígena na inteligência artificial. Eu estou me propondo, de alguma maneira, responder essa pergunta com o meu trabalho, não utilizando nenhum desses SORAs, desses softwares caríssimos que eu tive o acesso quando eu fiz o curso com o Chico, mas que eu entendi que não estava batendo com a minha proposta conceitual mesmo, porque eu falei, gente, eu vou usar o software que eu sei que para fazer isso necessariamente vai precisar resfriar mais o negócio lá que esquenta. E necessariamente gastar mais água? Não vou usar o Sora, vou usar os recursos que estão dentro das ferramentas que eu já uso. E se vou usar para pesquisar bolo, não vou usar o ChatGPT, vou usar o Gemini, porque
a gente já está procurando aí o pouco que a gente tem de informação sobre essa questão da sustentabilidade e já foi colocado publicamente que o Gemini e o Google já estão com essa preocupação. Então, supostamente, gastaria menos água usar o Gemini do que o ChatGPT. Isso tudo supostamente, né, gente? Isso é tudo, vamos ver, isso é a história que está sendo contada. Aí, bem, mananciais que é tudo. Na verdade, mananciais é o que eu descobri que é esse trabalho, né? O Pele de Foca foi o começo de tudo, eu estou entendendo para onde isso está me levando. E aí eu fui entendendo que esse fluxo de pensamento que está passando por mim tem esse nome chamado mananciais por conta de tudo isso que a gente está falando. Aí entra a Alejandra, a Bel, todo mundo. 2 dicas maravilhosas de cursos. Quer se inteirar de artificial, inteligência artificial, cultura na arte? Esse aqui é gratuito, da Scult. Não está com inscrição aberta agora, mas é por conta da virada de ano, né? Só tem um curso aberto agora. Comecinho do ano, acessem a plataforma. É muito completo, é um curso muito bom, assim, eu fiz esses 2 cursos de maneira gratuita. Esse é gratuito para todos. Esse daqui eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos. Mas façam esse, façam esse. E esse daqui mudou, inclusive. Na verdade, esse curso não existe mais. O Poéticas Visuais, Cognição e Inteligência Artificial. Agora é IA e artes visuais fazer e pensar. Justamente porque na nossa turma, que era a turma desse nome antigo, a gente acabou batendo muito nesse lugar da cognição, né? Dessa questão do orgânico, da máquina, da automatização. Aí fomos indo para Dora Haraway, assim, foi muito para um outro lugar que não era o lugar que o Chico mais gosta, que é escrever prompt. Eu nem cheguei nesse lugar de escrever prompt aqui, porque acho que a gente não precisa falar disso nesse momento, assim. Mas, basicamente, a inteligência artificial, a gente consegue acessar enquanto humanos e se conectar com elas por meio de prompts. Passei por tudo, gente. Queria falar mais sobre isso, mas acho que vai render muito. Vamos lá, vou voltar aqui para vocês. Eu acho que talvez as últimas dúvidas agora, sim, que a gente já está indo um pouco passando do nosso tempo estipulado. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, mais um comentário sobre a resposta da Gabi, agora é a hora. Boa noite, gente. Deixa eu tentar abrir minha tela aqui para vocês conseguirem me ver. Oi, boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida falando sobre a concepção de criação, né, das artes assim, feitas por inteligência artificial. A Gabi falou agora dos prompts, né? Então, assim, até onde eu entendo, a maioria das artes feitas por IA surgem através dos prompts, certo? Então, assim, como é que é esse processo criativo, assim? Acho que ali a gente tinha conversado sobre umas perguntas, o Ali tinha feito umas perguntas disparadoras antes, e a gente conversou sobre Nossa, rapidamente. é verdade, as É, perguntas. e As aí, perguntas, a gente pode deixá-las em abertas, assim, para o final, né? Que as 2 perguntas eram se existe arte de IA, arte boa, feita por IA, e aí comentei com a Isabel sobre essa pergunta. Ela direcionou para problematização que eu queria fazer mesmo, que é se existe arte boa, e a segunda era que se existe artista de IA, que é, na verdade, uma técnica de fazer prompt, né? Pode aí falar, Isabel. eu queria falar sobre justamente como é que é esse processo criativo de um prompt que vai originar uma arte, assim, como é que seria esse processo criativo do artista de IA, que eu acho que condensa um pouco das perguntas que a Ale tinha falado. Então, o que eu falei com você, Lê, conversei, é que você colocou, existe arte boa, e aí eu falei, o conceito de bom e ruim é extremamente enorme, vago e subjetivo, pessoal, sim. né? Assim, tanto para IA quanto para arte, né, manual, assim,
tudo, o conceito de bom e ruim é extremamente vago, longo e complexo, né? Então, vão vários campos aí. Enfim, mas é isso. Eu vou ter que falar e fazer uma coisa horrível, mas eu vou ter que sair, porque eu estou com outro compromisso, são 8h30, achei que 7 às 8, mais ou menos, seria isso, mas eu vou, infelizmente, precisar ir. Mas, olha, eu adorei participar. Tranquilo, não se Muito preocupa, Bel, obrigada é pela assim sua mesmo. presença. A gente que agradece a tua disponibilidade, também a gente já está terminando, né? Eu acho que é importante a gente perceber, né, essas janelas, essas abas todas que a gente abriu, né, e perceber que falar sobre arte e inteligência artificial não se resume a isso. A arte e inteligência artificial abre um monte de abas um campo relacionadas à enorme. ética conceitual, filosófica, tudo, econômica, política, né? E essa discussão que você agora traz, né? O que é bom, o que é ruim, é uma questão atemporal, né? E que independe, né? Do meio, né? Exato. Sim, eu escolhi essas perguntas justamente perguntas que podem abranger outras artes, porque, querendo ou não, arte de A, independente se as pessoas acham que é válido ou não, ela só precisa, quem precisa denominar isso apenas uma pessoa, seja o autor ou um espectador, é denominado arte de A, e como qualquer outra arte está sujeito a essas perguntas. Eu acho que a gente pode abrir espaço agora para a Laura fazer a pergunta dela, e aí a Gabi responde. Eu queria ter antes um dedinho analógico aqui levantado. Pode falar, Isabel. Uma questão, né? Tudo que é bom, né? O que vai ficar para a história, o que a gente vai ter como ferramenta para trabalhar os futuros, né? Museólogos, críticos que vão estar analisando, são o que a gente vai deixar, o que a sociedade vai deglutir e vai deixar para os futuros, né? O que fala, né? O que faz parte, o que vai entrar para o sistema da arte um pouco o que vai ficar, esse sistema que vai dizer, né? O que eu estou falando. Ambientes, espaços consagrados da arte, que é uma exposição de artistas de IA, ou Escola da Belas Artes, o Parque Lage, tem anos e anos de tradição, trazendo todo esse ambiente, é que vai promover e vai dar. Então, o que vai ficar desses artistas é o que esse sistema, e o que vai consagrar, o que vai dar o lacre de arte, ou o que vai ser bom, o que vai permanecer, os espaços que são conceituados da arte. Então, uma galeria do lago, ou um parque Lage da vida, espaços que vão chancelar aquela obra. Então, a gente já está tendo parque Lage com cadeiras, cursos sendo oferecidos para isso. Daqui a pouco vai estar entrando na EBA, escola. Você vê, antigamente ainda tem o nome de Escola das Belas Artes. Hoje, esse nome já foi de artes plásticas, já entrou para artes visuais, artes eletrônicas, enfim, esses nomes vão caminhando e a gente vai socialmente se adaptando e entrando nisso. Então, eu queria, né, assim, o contexto que essas coisas todas, e quem dá essa chancela somos nós mesmos, né? É o ambiente é o ambiente educativo, escolar, isso tudo que vai chancelando ao longo dos anos. Gente, eu realmente vou precisar ir. Um beijo a todos. Vladimir, muito obrigada. Alejandra, Alê, todos vocês. Obrigada. Tchauzinho. Pode falar, Laura.
Boa noite, gente. Tudo bem? Infelizmente, eu não vou conseguir abrir a câmera, mas vou trazer um comentário voltado para a pergunta que a Mariana fez anteriormente. Eu sou estudante de museologia, mas também sou bailarina e coreógrafa em formação e estudo especificamente esse lado do uso da inteligência artificial dentro dos processos coreográficos e criativos, que é uma coisa muito sensível dentro da área, por exemplo, não validada por muitas pessoas, porque aonde na prática você vai envolver a inteligência artificial dentro de uma coreografia? Você vai trazer para ela a sua ideia e ela vai te ajudar a desenvolver o visual daquilo? Você vai trazer o que você quer transmitir para o outro e ela vai te ajudar com o nome, ela vai te dar passos que você pode inserir no meio de um bloqueio. São muitas questões dentro de uma performance, né, de algo que você quer transmitir com corpos, uma coisa não falada. E aí, com base nisso de que eu vivo e que eu estudo, na dúvida que a Mariana trouxe sobre como seria o processo criativo de um artista usando a inteligência artificial, eu gostaria de pedir, né, para que esse tema fosse desenvolvido, porque a minha base é uma comparação entre outras formas de arte. Então, como um pintor, como um escultor, como outras pessoas utilizam para trazer esse lado para a dança que não é muito comentado, que não é muito estudado, que não é muito desenvolvido. E é isso que eu queria pontuar, né, trazer esse lado e questionar também. Pode responder? Foi? Rolou? Pode, fale. O microfone tá embaixo dessa vez, graças a Deus. É, Então, gente, prompts. A princípio, sim, essa é a maneira como as pessoas fazem. E aí, o que rola muito? Tipo, é, é o. Como é que é o nome do VO3? Tá, lembrei. Você quer usar o VO3, que é o emulador de vídeo do Google em inteligência artificial. Para você dar um comando para o VO3, você usa uma outra inteligência artificial da mesma empresa, ou seja, pega o Gemini e fala assim: Gemini, me ensina a fazer um prompt para VO3. Quero que seja, sei lá, um óculos de sol comendo batata frita. VO3. Eu quero que você me ensine a fazer um prompt Gemini. Quero que você me ensine a fazer um prompt para VO3, para que o VO3 faça um óculos escuro comendo batata frita. Aí o Gemini vai te dar uma resposta. Essa resposta, entre aspas, literalmente, tem o prompt. E aí você copia esse prompt e cola lá no VO3 e vai ver qual resultado vai dar. Supostamente é isso. Supostamente é isso. As pessoas fazem testando de diferentes formas também. Tipo, e se eu perguntar para o DeepSeek, que é uma empresa chinesa, como é que eu uso o Sora? Gente, o gato. Olha o gato. Aqui, ó, o gato. E se eu perguntar para o DeepSeek... Tá enorme! Tá, É a sim. sandália? Não, é o Muito É fofinho. a pantufa? Oh, meu filho. Gente, como cresceu! Continua, amigo, continua. Me desconcentrei. O gato é muito importante, realmente, gente. É... É isso. Tem gente que faz esse experimento de perguntar para o software de uma empresa rival, teoricamente rival, de como é que eu vou usar para usar a plataforma de vídeo do outro, assim. E aí isso é o próprio exercício de criatividade aí já fermenta, porque a galera começa a bugar. O que delimita um pouco esse exercício? Porque esses créditos, esses usos, esses prompts que você joga, são baseados em créditos que você compra de acordo com a licença do programa que você comprou. Então, às vezes a pessoa só tem licença para fazer 8 vídeos por mês.
E aí a sua criatividade vai sendo tolhida em função do capital. Problemas. Isso é como a maioria da galera faz, mas não é como eu faço. Não, eu não faço dessa maneira. Porque eu uso o que já está no aplicativo que eu tenho. Então, eu não uso prompt. Eu achei muito engraçado quando eu percebi, inclusive. Eu falei, gente, na aula, isso. Eu falei, gente, eu não estava ligada nessa parte do prompt tão legal assim, não. E aí eu entendi que, de uma maneira. Da maneira como as pessoas mais usam, é isso. Pegar o prompt de um, jogar no outro e fazendo essa experimentação. Quando o ChatGPT liberou imagem que era ilimitada, a galera caiu em cima, entendeu? Secou umas três fontes de rio aí, gente. Porque o negócio realmente tem um motivo para ser limitado também. Entende? Tem um motivo para o capital impedir essa criatividade sem limite aí. Porque como é que isso se sustentaria? Voltando para a questão da sustentabilidade, entendeu? Se as pessoas pudessem non-stop fazer milhões de experimentos com aquilo ali, onde é que isso ia parar? Ia virar o homem de lata que morreu de câncer aí, entendeu? Se a gente está falando de vários tempos de arte diferente, é o que acontece. As fronteiras elas vão sendo reconhecidas e ultrapassadas ou não, por quem está fazendo, né? Mas é isso, quando eu faço no meu processo criativo, Gabi, é muito mais o que já está implementado no Alight Motion, no CapCut, no Google em si, entendeu? Não, eu não costumo usar tanto prompt, não. Não sei se isso responde à pergunta da Laura. Acho que eu não entendi direito a pergunta da Laura, na real. Não, era especificamente sobre o seu processo mesmo, porque a base do que eu tenho estudado, pesquisado, é sobre processos de outras áreas para comparar com o que está acontecendo dentro da minha brigada. Ai, chique. Então é isso, meu processo é completamente frenético. A atualização vai acontecendo, eu vou acompanhando. Às vezes o mar me dá uns caixotes, o mar da inovação tecnológica, e eu vou, né, respiro com a ajuda do Gemini e do CapCut. Mas agora já estou repensando esse uso também, se vai ser o CapCut mesmo ou não, por conta de todas essas mudanças. É, acho que é isso, sim. Contem mais, gente. O que a gente faz agora? A gente vai tomar um café para dormir sem Quem cafeína. dera, ai, meu Deus do céu, Olha, Bia, a quem gente sabe um dia a gente consegue, né? Por enquanto a gente fica na virtualidade, que é um lugar, por incrível que pareça, digamos, mais seguro, né, Vladimir? A gente, às vezes, no presencial, fica com algumas questões de infraestrutura que muitas vezes complexificam ou inviabilizam os encontros, né? Então, a gente, por enquanto, fica na virtualidade aqui. Você vê que essa inviabilização e flexibilização está em tudo, né? É a forma como a sociedade se organiza, na verdade. E aí isso reflete em qualquer questão. Agora a questão é a inteligência artificial. Exatamente. Olha, mas, Ai, enfim, gente, meninas, terminem aí. então, eu acho que é isso, gente. Eu quero agradecer, primeiro, a Gabi por ter aceitado o convite, foi maravilhoso. Agradecer a todas as pessoas que se inscreveram. Aqui foi um ambiente um pouquinho mais intimista, eu gostei bastante. Todo mundo colaborou da sua forma. E é isso, só para falar também que a gente vai mandar os certificados para pessoas tiveram inscritas, que valem horas complementares. Isso. E para os generosos debatedores de hoje também, agradeço muito. E, assim, em particular, Gabi, amei a sua arte, porque eu sou uma fã, assim, muito fã desse trabalho da Clarice. Eu acho que ele tem uma potência, assim, umas leituras muito, muito incríveis mesmo. E, assim, parabéns. Já estou te seguindo lá no teu canal do YouTube. Quero ver mais. E, colegas, muito, muito agradecida pela presença aqui de vocês, pessoas queridas, Mônica, Eunice,
E, mais uma vez, agradecer imensamente essa parceria gostosa, generosa, com o professor Vladimir, com o nosso querido Vladimir, lá do curso de Museologia da Unirio, e o Átila Tolentino, né, do Instituto Brasileiro de Museus, que ele não está aqui presente, ele está dando aula nesse horário, enfim, mas ele está presente, como sempre, aqui nas nossas articulações do Oficinas Culturais. E, bom, a gente encerra com esse papo que abriu várias janelas, mas não vai bugar o nosso cérebro, ao contrário, agradecendo imensamente essa oportunidade de abrir, né, expandir o olhar sobre essa questão que está na pauta do dia, e assim a gente encerra esse ciclo de Diálogos Culturais, e em 2026 tem mais. Obrigada.